esse é o último vídeo da série especial para solteiros nessa semana de Dia dos Namorados, em que inclusive é hoje. E esse é um vídeo muito especial, esse último vídeo não poderia deixar de ser um vídeo especial, que é um vídeo que eu estou fazendo em parceria com a Ali, uma outra youtuber que eu convidei para fazer esse vídeo comigo. E eu vou hoje contar aqui um pouquinho do meu testemunho sobre esse assunto de autoestima, complexo de inferioridade, como casada, e ela vai contar o dela como solteira. E ela tem um testemunho muito legal, então assistam o meu vídeo, depois vão lá no canal dela, assistam o vídeo dela. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Aguenta aí que depois da vinheta tem mais. Bom, gente, eu quero começar contando pra vocês um pouquinho, tentar resumir assim a minha história, que vem lá desde a infância. Eu sempre tive uma infância muito solitária, porque os meus pais trabalhavam muito, então eu ficava sempre com alguém mais velho, né, óbvio, da minha família, ou às vezes algum vizinho alguma vizinha que era amiga da minha mãe, mas sempre eram pessoas bem mais velhas do que eu, idosos. Eu tinha muito pouco contato com criança. Então, por conta disso, eu acabei me tornando uma pessoa muito introspectiva, eu brincava sozinha, não tinha muito contato, assim. Então, isso fez com que eu fosse uma menina mais quieta, uma adolescente mais quieta, mais calada, mais na minha. Eu não lembro exatamente com quantos anos eu comecei a usar óculos. Acredito que foi com 5, 4 anos, não sei, 5, 6 anos. Foi mais ou menos nessa faixa etária aí. Eu comecei a usar óculos. Mais pra frente eu comecei a usar aparelho. E eu me sentia muito feia. Eu tenho vídeos aqui no canal mostrando. Vou deixar aqui na descrição e no final do vídeo pra vocês assistirem. Tem fotos. Aí vocês vão entender que eu não era nem um pouco parecida com o que eu sou hoje. E eu, desde pequena, sempre sonhei em ser modelo. Mas, por conta da minha aparência, eu sabia que aquilo não era possível. E eu sofria muito, mas muito mesmo. E os meus amigos da rua, eles me zoavam, me chamavam de patinho feio, de 4 olhos. Ai, gente, tudo que vocês já sabem que quem usa óculos geralmente é chamado aparelho e tal. Então eu passei um bom tempo da minha assim, infância e a pré-adolescência sofrendo com isso. Aí depois, na minha adolescência, acho que entre 12 e 14 anos, acho que com 14 anos, eu tirei os óculos, comecei a usar lente, tirei o aparelho. Tive a oportunidade de começar a entrar nesse mundo da moda. Então eu fiz um curso para modelo, fiz book, comecei a fazer uns desfiles lá na minha região, que é uma região pequena. Mesmo não sendo alta e tendo aquele perfil assim de modelo, como são desfiles regionais, então era possível. E eu comecei a entrar nesse mundo aí, a cidade pequena, então às vezes aparecia foto minha no jornal. O pessoal da escola tinha alguns amigos que zoavam, colocava a minha foto lá na lousa, era até engraçado. Porém, depois eu mudei de escola e aí que começou uma trajetória difícil. Quando eu estava no primeiro colegial, no ensino médio, eu voltei para minha antiga escola, que eu passei a vida toda, e tinha um pessoal lá do segundo ano que simplesmente não me suportava. Eles era uma sala grande, né, com acho que umas 30 pessoas mais ou menos, mas eram pessoas que eles eram muito unidos, assim, eram tipo um grupo de amigos. Estavam sempre juntos e tal, e não sei por qual motivo, acho que de alguma forma eu comecei a chamar muita atenção lá, fazer amizade com algumas pessoas que eram mais populares e tal, algumas pessoas não gostaram, e aí começaram a me zoar. Todo dia na hora do intervalo, esse pessoal ficava sentado na escada por onde eu tinha que passar para ir para a cantina, para sair para comer e tal, na hora do intervalo.
E eles ficavam colocando o pé pra eu tropeçar, ficavam cantando música assim, sabe? Tipo aquela música Luz na Passarela, que lá vem ela. Ficavam zoando, falando que se eu era modelo, qualquer um conseguia ser. Enfim, me zoavam pelas minhas roupas. Eu dava um pouquinho de motivo também, né? Porém, não justifica. E chegou num ponto que eu não queria mais ir para a escola. Eu entrei de férias, nas férias de julho, e eu lembro que quando voltou das férias, eu comecei a ficar assim meio louca, eu começava a ouvir peru escolar passando de manhã, eu tampava assim os ouvidos, eu ficava desesperada, bem louca assim mesmo, sabe? Eu não queria ir de jeito nenhum pra escola, minha mãe me arrastando lá no portão, e eu lá me segurando, não queria ir de jeito nenhum. E eu fiquei acho que umas 2 semanas, logo que voltou das férias, sem querer ir pra escola e querendo parar a escola, depois fazer supletivo mais pra frente. Foi terrível, gente, mas eu simplesmente não queria mais ir para a escola. Resumindo, essa história toda, depois isso tudo se resolveu, eu continuei seguindo em frente, continuei indo pra escola e tal. Porém, ficaram, né, traumas emocionais, porque na minha cabeça eu tinha que quando eu era feia, eu era zoada porque eu era feia, ninguém me queria porque eu era feia. E quando eu comecei a ficar mais bonitinha, mais arrumada, eu era zoada porque eu era bonitinha, arrumada. Foi complicando demais, assim, sabe, a minha cabeça. Sem contar que, pra quem se sente feio e acha que ser bonito é tudo, gente, eu posso dizer que eu conheci os dois lados. E os dois lados têm seus defeitos, têm suas dificuldades. Eu lembro de uma vez, quando eu era pré-adolescente, que eu tava com uma revista na mão e tinha uma moça que tinha o cabelo preto, liso e os olhos verdes. Ela era linda. E eu olhava para essa modelo e aí eu me olhava assim no espelho e aí eu pensava, nossa, como eu queria nascer de novo. Meu sonho era um dia ser como essa moça. Nem imaginava, né, que eu um dia ia tirar o óculos, ia tirar o aparelho e ficar mais apresentável. E sem contar, gente, que eu tenho estrabismo, que é quando um olho é um pouquinho mais para um lado, para o outro e tal. Tem gente que é vesgo, né? Eu não sou vesga, mas eu tenho estrabismo. Então, às vezes eu tô olhando pro lado e dá pra perceber que meu olho tem um defeitinho aí. Então, isso também é uma coisa assim que sempre me deixou muito para baixo, sabe? Sempre acabou com a minha autoestima. Outra coisa também que me incomoda muito é que eu não tenho, acho que assim, essa parte aqui do queixo minha é estranha, tipo, de perfil assim, eu não tenho um perfil desenhadinho, bonitinho. Eu não gosto de me ver de perfil, não gosto de ver foto minha de perfil, porque eu acho que fica, tipo, como se meu queixo fosse assim, sabe? Pra dentro, não sei explicar, mas acho que se meu queixo fosse um pouco mais pra fora, eu teria um perfil mais bonito. Ou aqui, assim, gente, eu não sei exatamente o que é que me incomoda aqui, mas eu sei que tem algo que me incomoda que eu olho de perfil, eu não gosto. Não gosto mesmo, acaba com a minha autoestima. Às vezes eu até evito de tirar foto por conta disso. Mas voltando no que eu estava falando sobre essa questão de ser feio e ser bonito. Hoje eu me considero uma pessoa bonita, mas eu sei que não é tudo. Beleza não resolve tudo. Eu me acho bonita, mas eu não tenho a minha autoestima lá em cima. A minha vida não é melhor por conta disso. Pelo contrário, a gente acaba passando por muitas situações desagradáveis. Às vezes você não sabe quando uma pessoa ela realmente se aproxima de você por um interesse genuíno ou quando é só por beleza, para os solteiros, né? Isso também te traz muitas consequências ruins no sentido de pessoas que não te respeitam, independente de você ser solteiro ou casado. Mas às vezes o fato de você ser uma pessoa bonita, você sofre um certo tipo de preconceito. Eu lembro de vezes que eu chegava num lugar, gente, eu não fazia nada, eu só chegava no lugar e tinha, por exemplo, um casal, uma mulher e um homem, e eu chegava lá, a mulher já olhava pra mim de cara feia, porque não sei, com medo de o cara olhar pra mim, ou às vezes o cara olhava, mas não era culpa minha, ele só olhava, e a mulher já ficava, sabe, olhando pra mim de cara feia. Várias situações assim já aconteceram, e são situações ruins. Então,
Se você acha que beleza resolve tudo, eu quero te dizer que não resolve. Resumidamente, é isso. Essa é uma área da minha vida que até hoje eu não fui totalmente curada. E até antes de conhecer o Bruno, eu tinha muita dificuldade em me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa muito prática, eu não sou essas mulheres que ama ficar se arrumando, se emperequitando. Eu sou muito prática, o básico, a maquiagem pra mim é isso, tá vendo? Rímel, lápis no olho, a sobrancelha feita e batom. Às vezes eu não tenho costume de passar batom, agora que eu tô tentando pegar esse costume, porque dá uma diferença no visual, né? Mas eu até esqueço, porque geralmente eu passo só um protetor labial, um hidratante labial, e para gravar os vídeos eu uso blush. Mas pra mim maquiagem é isso, eu não gosto de fazer mais nada. E antes de conhecer o Bruno também eu não era muito de me arrumar, eu era super básica, assim, sabe? Leg e blusinha, batinha. Eu ia pra igreja assim, às vezes. E minhas amigas sempre ficavam pegando no meu pé. Minha mãe, ai, passa um batom, passa uma maquiagem, faz alguma coisa nesse cabelo, você tá sempre com o cabelo do mesmo jeito, muda o brinco, você tá sempre com o mesmo brinco, põe uma roupa mais arrumadinha, põe um vestido, um salto, tal. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque, gente, não é o meu jeito, não é o meu estilo. E aí eu achava que eu tinha que mudar para poder conhecer alguém que fosse me valorizar. Então aí eu começava a me arrumar mais para chamar a atenção do meu possível futuro marido, mas quando eu conheci o Bruno, eu passei a me aceitar do jeito que eu era. Eu era prática, eu era daquele jeito básica, então o meu futuro esposo, ele vai me conhecer assim e ele vai ter que saber que eu sou assim, porque não adianta ele me conhecer arrumada, super emperequetada, e depois ele casar comigo e ver que eu sou super básica, não sou dessas mulheres que gostam de ficar se arrumando, extremamente vaidosa. Eu sou vaidosa, assim, no sentido de estar arrumada e bem apresentada. Porém, não de ficar me emprequetando e comprando um monte de roupa, sapato e blá blá blá, e maquiagem, não sai sem maquiagem de jeito nenhum. Nesse ponto, não. E aí, um pouquinho antes de conhecer ele, eu comecei a trabalhar essa parte da minha autoestima. E comecei a me aceitar que eu era daquele jeito e que eu não ia mudar. Eu poderia dar uma melhorada, uma valorizada, mas eu não ia mudar. E quando eu conheci o Bruno, eu vi que ele era extremamente, assim, desencanado para essas coisas. Ele realmente não liga, sabe? Ele até prefere, ele não gosta de mulher muito maquiada. Pra ele, o jeito que eu sou tá ótimo. Então eu vi que realmente Deus tinha uma pessoa separada para mim, eu não precisava mudar para alguém me aceitar. E às vezes a gente acha que a gente cai nesse erro de que a gente tem que mudar para conhecer alguém, para alguém aceitar a gente. E não, gente, não é assim. Você tem que se valorizar da maneira como você é. Você pode dar uma valorizada sim, né? Tá sempre arrumado, mas não cair nos padrões desse mundo. Então, assim, num certo ponto eu fui curada na minha vida, na minha autoestima, mas tem outras áreas na minha vida que não tem a ver com aparência que eu não fui curada. E é justamente sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, como casada. Eu quero dar um conselho para vocês. Trabalhem a autoestima de vocês, complexo de inferioridade, tudo que vocês têm de mal resolvido na vida de vocês, trabalhem nisso enquanto vocês estiverem solteiros. Para quem fica aí perguntando o que fazer no tempo de solteiro, gente, invistam em vocês. Façam isso, cuidem de vocês, do emocional, do psicológico, das áreas que vocês precisam se resolver para vocês estarem bem, estarem se sentindo, para vocês se sentirem bem. Porque depois que você casa, não vai acontecer algo milagroso. Aquele problema não vai embora, não vai mudar. Eu pensei que depois do casamento eu ia ser obrigada a mudar algumas coisas que eu precisava ter mudado antes. Acontece que eu me casei e aqueles problemas continuaram. Eu não mudei antes e não mudei agora. Agora para mim tem sido uma luta, várias coisas. Hoje, como casada, eu tenho sofrido com muitos problemas internos que não foram curados, que não foram trabalhados antes, áreas na minha vida que eu não trabalhei antes quando eu era solteira e que agora como casada eu tô tendo que enfrentar, mas tá sendo muito mais difícil porque são
são bagagens que eu trouxe de quando eu era solteira, sabe? Bagagens de uma vida toda, problemas de uma vida toda, que eu não resolvi antes e tô tentando resolver agora. E estão me afetando muito no casamento, porque eu não consigo mudar, e aí eu vejo que eu preciso, que eu não tô sendo o melhor que eu poderia ser como esposa, como mulher, como dona de casa, enfim. E aí eu fico me martirizando com aquilo, e eu sei que às vezes pro Bruno algumas coisas também são difíceis, ele é super compreensivo, mas ele também, né, gente, às vezes ele me cobra de algumas coisas que eu preciso mudar e eu não consigo. Às vezes eu me esforço, mas eu não consigo. Então hoje, para eu mudar, hoje como casada é muito mais difícil, porque a pressão é muito maior. Eu tenho um marido para cuidar, daqui 2 meses uma filha, então as coisas vão ficando mais difíceis. E eu contei toda essa minha história para poder chegar nesse ponto e dizer isso para vocês, trazer essa palavra para vocês. Aproveitem o tempo de solteiro de vocês, invistam em vocês, para que quando vocês entrarem num casamento, vocês estejam plenos, curados, sem nenhuma bagagem e possam desfrutar do melhor de Deus para a vida de vocês. Deus me deu um testemunho lindo, meu casamento é abençoado, meu marido é maravilhoso, mas isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. E por conta dessas situações mal resolvidas que eu tive como solteira, hoje como casada eu tenho muito mais dificuldades para resolver essas situações. Porque o tempo é mais curto, as prioridades são outras, então eu não tenho mais tanto tempo assim para investir nessas questões como eu tinha quando eu era solteira. Então, gente, invistam no tempo de vocês, na saúde, em todas as áreas da vida de vocês, porque esse tempo passa, não volta e depois é muito pior. Não se casem com situações mal resolvidas, porque vai ser muito pior para vocês mudarem depois, para vocês resolverem depois. E é isso, gente. Na verdade, eu acabei falando um pouco mais da minha situação. Eu não trouxe aqui para vocês um testemunho de cura, né? Um testemunho abençoado. Na verdade, é tipo um vídeo alerta para que vocês não sigam o meu exemplo, não façam como eu fiz. Tem pessoas que vêm aqui no meu canal, comentam pedindo para eu falar sobre complexo de inferioridade, sobre autoestima e tal. Eu não trago esse assunto aqui porque é algo que eu não sou completamente curada, então eu não posso falar sobre isso. O dia que Deus me curar completamente, aí sim eu posso vir aqui e trazer um testemunho bem legal para vocês. Mas esse vídeo foi mais um alerta, por isso eu convidei ali para fazer a segunda parte desse vídeo, né, a continuação desse vídeo, porque ela sim tem um testemunho de cura para contar para vocês e ela ainda é solteira, então eu tenho certeza que vocês vão se identificar com ela e o vídeo dela vai abençoar muito a vida de vocês. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal dela, do vídeo que ela vai contar o testemunho dela pra vocês. E se vocês gostarem do canal dela, se inscrevam, deem uma força lá, ela tá começando agora. Eu ouvi o testemunho dela, gostei muito, foi por isso que eu chamei ela pra dar um testemunho também pra vocês. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre esse assunto e que se vocês tiverem que mudar alguma coisa, que vocês mudem enquanto é tempo, porque o nosso tempo é precioso, é valioso, e ele não volta.